Olá pessoal, vamos continuar aqui então nosso estudo de legislação administrativa, Lei 9784, falar sobre competência. Na verdade a gente vai falar sobre competência, vai falar sobre avocação, delegação também, ok? Muito disto da 9784 nós já vimos na matéria de direito administrativo. Lá dentro de atos administrativos a gente já viu alguma coisa relacionada à anulação, revogação, então tudo isso aí temos aí na 9784 que não vai ser necessário nós vermos novamente, ok? Então vamos lá. O artigo 2º da lei 9784 vai falar que o atendimento a fins de interesse geral é vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo quando for autorizado em lei. Então o que ele está dizendo aqui? Em atendimento a fins de interesse geral. Quando você recebe uma competência legal, certo? Para você executar determinado ato, aquela competência tem por finalidade o que? O interesse público. E quando eu estou renunciando, me esquivando desta competência, eu não estarei em alinhamento com o atendimento aos fins públicos, ao interesse público, aos fins de interesse legal, geral, ok? Então essa aí que é a regra, é isso que o artigo 2 ou 2º incisos 2 ele está trazendo, ok? Então a competência, então quando falar em competência, ela não pode ser renunciada, ok? Então ela deve ser exercida direta ou indiretamente pela autoridade competente. Diretamente quando a competência é dele e indiretamente quando ocorrer uma delegação, por exemplo. Aqui a gente vai falar sobre a competência, que ela tem a natureza vinculada. Ou seja, se eu tenho um ato, tenho autoridade competente, se a autoridade competente não for a que está devidamente autorizada por lei para a execução daquele ato, ele vai ser esse ato vai estar com vício, certo? Vício do quê? Vício de competência. Alguns vícios de competência serão sanáveis, perfeito? Poderão ser aí então convalidados, perfeito? Que mais? Inexistindo a competência legal e específica, então não tem competência legal, qual é a regra? A gente já viu uma questão parecida com essa. A regra que deverá aí ser iniciado o processo administrativo perante a autoridade de menor grau hierárquico para a decisão. Por que disto? Para que ocorra aí a possibilidade de ter o recurso, certo? O recurso ter aí administrativo, lembrando que o recurso administrativo você vai encaminhar para a autoridade superior que ele proferiu uma decisão aí, perfeito? Então a ideia é para que tenha o recurso, então o processo administrativo vai ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para a decisão. O tema competência, então ele é tratado em alguns artigos aí, certo? Em especial o artigo 11 e 12. Registro, então a irrenunciabilidade, então isso aí você tem que ter em mente. Portanto, a competência deve ser exercida a quem foi atribuída, ressalvadas ou ressalvas feitas as possibilidades de delegação e avocação. Daí sim pode ser exercida por quem foi delegado ou por quem foi avocado. A quem foi delegado ou por quem foi avocado, melhor dizendo. A competência, novamente, ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo a ressalva os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, quando legalmente admitidos, ou seja, a lei que vai ter que trazer
essa possibilidade, poderá ocorrer uma renúncia de delegação ou uma renúncia na vocação. Estranho a renúncia na vocação, mas tem aí essa situação aí prevista em lei e pode cair na prova praticamente quando cai essa área aqui, exatamente essa questão, quando cai em prova ele traz a literalidade desse artigo. O artigo 12 ele vai falar que um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal. A gente vai ver aí daqui a pouquinho alguns impedimentos legais aí a respeito de delegação. Perfeito? Então pode delegar o que? Parte da sua competência. O que significa isso? Significa que se não tiver impedimento legal, você é uma autoridade, você não pode esvaziar as atribuições que estão relacionadas ao cargo que você está ocupando, porque senão o cargo vai ter o quê? Não vai ter nenhuma atribuição e seria muito fácil eu pegar um cargo, por exemplo, que pensando na remuneração, é um cargo de alta responsabilidade e responsabilização, portanto, pegar esse cargo e fazer o quê? Esvaziar as competências dele, delegando tudo. Eu não responderia por nada e estaria recebendo por um ônus que não cabe mais a mim, que eu tinha delegado tudo. Posso isso? Resposta: não. Eu posso delegar alguma coisa, mas é o que? Somente parte dessa competência. Então, algumas situações você não vai poder delegar também, inclusive, ok? Por exemplo, você é autoridade, provavelmente vai estar no seu colo, vamos dizer assim, a atribuição de decisão em processo administrativo, ok? Então, você vai decidir um recurso. Então, essa decisão de recurso você pode delegar? Não, você não pode. Então, vai ter alguns impedimentos na lei e outro impedimento também vai ser o quê? O todo, que eu não posso delegar. O que é interessante? O que é interessante é que eu vou delegar para alguém. Isso cai muito em prova. Esse alguém pode ser alguém que não seja hierarquicamente subordinado, certo? Então, ou o órgão ou o titular, ele não necessariamente vai estar ligado aí a você hierarquicamente. Quais são as razões dessa circunstância? Então, são 5. Por que eu coloquei esses 5? Não está na lei. Coloquei esses 5 para você pelo menos lembrar que são 5. Porque eu vi uma questão até hoje que vai falar lá sobre as razões, somente nas razões de índole, e aí colocou lá alguns e deixou outros. Colocou 3 e deixou 2 de fora. Aí o pessoal olha, caramba, e agora? Então, nesses casos, você tem uma vantagem sabendo que são 5. E nós vimos lá que a gente colocou TSE, TJ, lembra? Um mnemônico bobo aí, só para você tentar resgatar ele. Que é natureza técnica. Vamos dar um exemplo. Com relação à natureza técnica, você chegou a alguma coisa no teu órgão relativo a uma política, certo? Essa política vai envolver aí um planejamento estratégico que o teu órgão não tem a expertise. Então você vai envolver quem? O planejamento, o Ministério do Planejamento, certo? Então vai estar lá a natureza técnica, você está no Ministério X e está mandando para o Ministério do Planejamento. Então veja que não há subordinação entre os dois órgãos. Qual outro? Em razão social, certo? Então pode ter então aí, quando for conveniente, em razão social ou em razão econômica, e também jurídica, e ainda territorial. Então vai ter que situações específicas
Pode ser até mesmo fazer uma nota técnica, elaboração de algum estudo na área social, por exemplo. Você vai colocar aí a área econômica, vai colocar o IPEA aí para fazer algum estudo. Aqui vai colocar o MDS, envolvendo ele para uma situação que tem um recorte, um viés social aí na tua política. Então é nesse sentido aí que a lei está trazendo, tá? Quanto à responsabilidade pela execução do ato, você delegou o ato, agora quem vai responder por esse ato, o delegante ou o delegatário? As decisões que são adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Ou seja, exemplo, eu sou ordenador de despesa no ministério, certo? Essa ordenação pertencia lá para o ministro, certo? E foi descendo até chegar a mim. Agora, quando eu sou o titular desta competência, não me foi delegada. Então, todas as vezes que eu for tomar uma decisão, ordenar uma despesa, autorizar um pagamento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar lá o que? Mencionado no meu despacho a portaria que me traz essa qualidade. Aí eu coloco, inicio lá por exemplo, um pagamento, eu coloco assim, de acordo com a portaria X de dia tal, 2018, publicada no DOU X em dia tal. Aí eu coloco lá, autorizo o pagamento, abaixo, ou autorizo o pagamento, autorizo a emissão de nota de empenho, autorizo a contratação, autorizo a elaboração do termo de referência. Então, nesses autoriza a contratação, o contrato, então homologação da licitação, todos esses atos estão relacionados ao ordenador de despesa. Precisa ter então explicitamente aqui o que? Essa delegação. Por que isso? Primeiro, para você ser o responsável pelos seus atos, e depois também para ter a segurança de que a você foi delegada essa competência, ok? Porque senão vai ocorrer o que? Poderia ocorrer alguém agir, tipo, autorizo essa despesa, eu autorizo essa nota, emissão de nota de empenho. Quem é você? Eu sou o diretor X, eu sou o secretário Y. Se você não for ordenador de despesa, você não pode fazer isso. Então, você não está revestido desta competência, então você não pode, ok? Então, por isso que tem que ter aqui o registro que existe uma competência delegada a você. Outra coisa também, vamos supor, passou aí 5 anos, eu estou fazendo uma auditoria, eu estou verificando documentos pretéritos, e dentro do documento lá tem o que? Autorização de pagamentos com o servidor X, o servidor Y e o servidor Z, e nada lá dentro tem o que? Escrito aí, nada relativo à publicação de alguma portaria que deu a eles poderes essa delegação dessa competência. Então aí eu vou verificar, será que ele tinha essa competência? Ou será que ele autorizou sem ela? Então, para evitar isso, para trazer uma transparência, para trazer boas práticas aí para os atos administrativos, quando eu estiver agindo na qualidade de delegatário, eu vou ter que mencionar explicitamente essa qualidade
nos meus atos aí quando eu estiver atuando com esta atribuição, ok? Que mais? Isso daqui cai muito em prova. Este artigo 13º é o que mais é cobrado em prova em relação a isso aqui. Então não podem ser objeto de delegação. O que você vai lembrar? São 3. Edição de atos de caráter normativo, certo? Para você lembrar, caráter normativo, lembra lá do decreto. Só para você levar alguma coisa para a tua prova. Gostei aí do exemplo lá do pessoal aí me pedindo aí, falando uma palavra. Então, vou colocar aqui uma palavra para vocês, tá? Então, decreto, um caráter normativo. Então, norma vai criar procedimentos. Esses procedimentos eu não posso delegar a outrem que não seja a pessoa que foi investida num cargo que tem aquela competência. O inciso 2 vai falar que as decisões ou decisão dos recursos administrativos, eles não podem ser delegados. Por quê? Imagina, por 2 motivos. Eu posso ver assim, vou colocar uma situação aqui, pá de demissão. Imagina, tem uma situação, nesta situação, você é autoridade competente e tem um PAD agora, tem uma situação que você vai ter que demitir um servidor antigo já de casa, certo? E qual é a situação dele? Que, pô, tá mal na família, tá com dívida, tá não sei o que, e a demissão ela foi por não foi constatado, sei lá, uma má fé, nem sei se vai ter como, não vai ter essa situação, mas enfim, você não está confortável com isso, está trazendo uma situação ruim porque você vai ter que demitir alguém do serviço público, certo? Aí você vai fazer, não, eu vou fazer o quê? Eu vou delegar essa competência para alguém. Eu que não vou colocar essa responsabilidade nas minhas costas. Posso fazer isso? Não, eu não posso delegar decisão de recursos administrativos. Então, o ônus é teu, porque você está tendo o bônus. O bônus do cargo é teu, a remuneração é tua, então agora o ônus também vai ser seu, ok? Então você vai ter que se responsabilizar aí por algumas situações que são inerentes e indelegáveis do cargo. Outra situação também, para você tentar lembrar na prova, isso que é importante, esses 3 incisos aqui. Outra situação, nós temos lá uma empresa X participou de uma licitação, vou falar em licitação que eu sei que você está com saudade da Lei 8666, entrou com recurso, certo? Entrou com recurso contra uma autoridade, entrou com recurso contra essa autoridade, mandou para a instância superior. Se existisse a possibilidade dessa instância superior, então a autoridade A, autoridade B, se existisse a possibilidade desta autoridade B delegar uma competência, ela ia fazer o quê? Delegar a competência para a autoridade A. Então nota que nessa situação a empresa entrou com recurso contra um ato praticado pela autoridade A, mas que agora a autoridade A mesmo quem vai fazer o quê? Vai tomar a decisão desse recurso administrativo. Teria sentido? Não teria sentido. Então esse recurso não ia servir para mais nada. Então essa terminologia recurso administrativo ia deixar de existir justamente por causa da delegação. Então, preservando ela, decisões de recursos administrativos não podem ser delegados. Perfeito? O inciso 3º, que fica mais fácil, competência exclusiva. Competência exclusiva do órgão ou autoridade não podem ser delegadas, ok? Então, lembrar, caráter normativo, decisão de recurso administrativo e competência exclusiva não são objetos de delegação. Aqui eu já falei, não falei não, só a respeito do que a lei vai trazer, a respeito ainda do recurso administrativo, que ele vai ter no máximo
3 instâncias administrativas, perfeito? 3 instâncias administrativas. Qual é a ressalva? Que não se reconhece o direito do duplo grau administrativo, se cai em prova. Por quê? Porque pela dicção da lei possibilita-se a uma única o quê? Instância recursal, certo? Instância recursal vai ter uma única situação de um recurso, então vai ter uma única situação aí. Então não é o caso de instância administrativa, é o caso de instância recursal. Quando eu não entendi, o que eu levo para a prova? Isso aqui é a questão mais bem elaborada, e quando cai é isso aqui, ó, não se reconhece duplo grau, porque o tal de duplo grau de jurisdição, duplo grau de na área do direito penal, não vai se enquadrar nessa situação aqui, que inclusive a própria Constituição Federal não reconhece isso. Não estou entendendo. O que eu levo para a prova? Não se reconhece o duplo grau de grau administrativo, ok? Então, porque existe ainda apenas uma única instância recursal. Então, não vai passar de um órgão, por exemplo, vai passar de um órgão singular para um tribunal administrativo para julgar aquele recurso. Essa é a ideia, entendeu? Então vai continuar sempre na mesma instância aí administrativa. Não vai ser possível então o duplo grau administrativo. Sair de uma vamos supor, como é que eu posso dizer? De um órgão mesmo. Tem um órgão aqui, estou decidindo o recurso aqui, aí eu vou entrar com um recurso no outro órgão, como acontece, por exemplo, lá na área judicial, certo? Lá nós vamos ter o que? O juiz, e aqui vai ter o tribunal. Então aqui vai ser a segunda instância. Não existe essa segunda instância, que seria o duplo grau administrativo, ok? Não teria aqui uma instância, um tribunal administrativo. Então é isso que ele está me dizendo aqui. Não sei se você entendeu direito aí. Artigo 14. O ato de delegação, ele vai ter o que? A publicidade, ok? Então a delegação e também a sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Meio oficial pode ser o que? Diário Oficial da União, conforme o caso, conforme o que prevê a lei especificamente na delegação ou na revogação daquela competência. Então vai trazer na lei essa possibilidade de ser Diário Oficial da União, ou ainda o que? Um boletim interno aí do órgão. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, certo? Então, por exemplo, matéria orçamentária, poderes transferidos até o limite, aqui ó, poderes de aprovação, aprovar contratos administrativos, limite até quanto? 10 milhões. Então vai estar escrito lá, a delegação vai dar o nome da delegação de competência a fulano de tal, na matéria que orçamentária, para aprovar contratos administrativos no valor até 10 milhões de reais. Pode trazer a duração por 12 meses, objetivos da delegação e o recurso cabível. Aqui ele está trazendo mais uns elementos que conforme o caso não vai ter aplicabilidade, ok? Mas o objetivo da delegação é a descentralização administrativa para trazer mais eficiência, ok? Podendo conter ressalva no exercício da atribuição delegada. O que significa isso? Pode ter uma ressalva nessa atribuição, significa que eu posso inclusive deixar essa competência para mim também. Então eu estou delegando a você, mas eu faço uma ressalva que eu também posso agir com aquela atribuição. Então é uma das ressalvas, ok?
Então, nesse caso, eu deleguei a competência, mas eu também posso atuar como titular. Então, aí pode ter essa ressalva de exercício. É isso que ele está me trazendo aí, perfeito? Um exemplo que eu falei agora. Parágrafo 2º, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo, Então eu coloquei lá para a delegação de 1 ano, passou um mês, eu estou vendo uma semana, vi que o cara começou a fazer um monte de besteira, eu vou fazer o quê? Revogar aquela delegação, perfeito? Então seria isso. A avocação, veja que a delegação não necessita ter o que? A vinculação hierárquica. Eu não preciso estar, o meu delegatário não precisa ser superior, ou aliás, não precisa estar ligado a mim de forma hierárquica, certo? Ser subordinado à minha estrutura ou à minha titularidade. Ele vai estar sendo delegado daquela índole, daquelas 5 índoles lá, TSE, TJ, lá, técnica, territorial, jurídica. Então nessas índoles é que você vai estar restrito na delegação, mas não estará vinculado à hierarquia. Agora, na avocação, que eu vou chamar para mim uma competência que não é minha. Então eu vou trazer para mim essa competência de forma temporária. Então quando eu for fazer isso, eu só posso chamar para mim uma competência quando essa competência for do meu subordinado, certo? Então o meu subordinado, então eu posso avocar essa competência, ok? Ela vai ter lembrando que 2 situações agora. Primeira, vai ter limitações, e essa avocação ela é vou por aqui, excepcionalidade, certo? Então ela é uma excepcionalidade. O que mais que é importante a respeito disto? Vamos ver aqui. O caráter excepcional tem que ter um motivo relevante. Então não é para qualquer motivo. Tem que ser um assunto que contenha um motivo relevante, senão não posso fazer essa avocação. E deve ser o que? Justificado. Por que eu estou avocando isso? Então a avocação ela sempre vai ser o que? Temporária. Então eu vou avocar para a decisão de algum ato administrativo, por exemplo, atribuída a órgão, agora o que? Olha só, hierarquicamente inferior. Então eu só posso avocar algo que seja do meu subordinado. Quando eu vou avocar, então, preciso ter algumas características nessa avocação. Primeira característica, tem que ter o que? O critério, o caráter, o que? Excepcional. Motivo relevante. E tem que ser justificado. Ok? E essa avocação ela vai ser o que? Temporária. E, obviamente, de quem? Alguém que esteja abaixo da minha hierarquia. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço.